Bom, olha só, o dia hoje aqui está bonito, o céu está de um azul maravilhoso, talvez porque essa região ela tenha realmente muito pouca poluição, né? E tem muita vegetação, tem rio, tem tudo, muita fazenda. Então o dia tá bem bacana, né? E, bom, deixa eu contar uma coisa. O Urbano, né, ele colocou lá uma questão que ele queria que eu falasse sobre materializações, né? As experiências que eu tive, foi o que eu entendi, né? E, de verdade, como um pesquisador, um estudioso, tentando ter a mente muito aberta, né? Se quiser enxergar alguma coisa, acho que o primeiro passo é você abrir a sua mente para poder questionar. Se você não aceita nada, como é que você não vai fazer nada na tua vida? E, bom, o que ocorreu é que eu devia estar na minha adolescência, né? Devia não, eu estava na minha adolescência e eu li numa revista, era um documentário sobre a vida de Hitler, né? E o Hitler, ele gostava de esoterismo, né? Ele gostava de pintar também. E ele gostava de esoterismo e havia um grupo chamado Grupo de Thule. Isso tudo que eu estou falando é o que eu li, né? Espero não ter me entendido errado. E esse grupo, eles praticavam coisas esotéricas, místicas. E ele se candidatou a participar desse grupo, mas ele não tinha curso superior, mas mesmo assim ele acabou participando do grupo, né? E se envolvendo com isso, né? Bom, mas ele tinha pessoas em volta dele que acreditavam muito nessas coisas, né? E aconteceu o seguinte, isso foi o que eu li, que foram presos duas pessoas que eles eram magos desse grupo, do Grupo de Thule. E colocaram eles na prisão, né? E quando foram verificar, eles tinham se teletransportado, eles tinham desaparecido e eles verificaram que não havia possibilidade, porque estava tudo trancadinho da Silva. E muito mais do que isso, as pessoas tinham um medo pavoroso de fazer qualquer coisa errada, né? Porque não tinha muita conversa, né? Se fazia coisa errada e eles acabavam com você. Mas o fato de eu ter lido sobre isso, né, de que houve essa experiência, que era uma experiência de materialização em outro lugar, né? Você se desmaterializa aqui, e eu entendi, eles devem ter se desmaterializado e se materializado em outro lugar. Eu falei, então, vamos descobrir como funciona isso. E o meu caminho foi um caminho meio não foi tão curto, né? Porque eu já realizava projeções astrais lúcidas e já tinha um nível de lucidez muito bom, né? Quer dizer, para mim essas coisas eram energia pura, né? Quando você sai na dimensão astral é energia pura. E aí eu fiquei pensando como eu faria para conseguir desmaterializar o corpo e materializá-lo em outro lugar. Então, e o que eu estou falando aqui, Bano, pode ser que eu tenha que fazer outro vídeo depois, tá? Porque eu estou tentando contar aqui um caminho, né, para ficar claro, né? Aí o que ocorre? A primeira coisa que eu entendi e que eu conseguia ver é assim, que uma pessoa que come muita carne, o chakra básico dela fica exteriorizando energia braba. Então, quanto mais carne você comer, mais denso você fica. Mas quando você fica mais denso, você pode produzir efeitos como poltergeist. Vou chegar lá onde vocês esperam que eu chegue. Aí, naquela idade, daquele momento da minha vida, um pesquisador, né, eu diria que fanático, eu falei, eu vou passar aí um mês só comendo carne, eu não como mais nada, porque eu quero fazer experiências de poltergeist. Se eu conseguir movimentar alguma coisa,
para mim fica muito claro que eu vou conseguir fazer o inverso, né? Ou seja, vou conseguir movimentar as minhas energias para uma desmaterialização e para uma materialização em outro lugar. Então, para mim, sucesso total, né? E aí toca comer carne, ou seja, o café da manhã era carne, almoço era carne, janta era carne. O que não é muito bom porque você não vai ficando com um odor tão bom assim, né? Depois a gente entende muito mais sobre isso. Mas o que eu fazia? Eu tinha que achar alguma coisa que eu pudesse movimentar. Não podia ser uma coisa muito pesada, senão a minha experiência não ia funcionar, e não podia ser uma coisa muito leve, porque para a experiência que eu ia fazer, não ia ser coerente. Qual era a experiência que eu ia fazer? Eu ia focalizar o objeto e ia fazer um movimento com a mão, colocando toda a impulsão da minha vontade, né, para tentar derrubá-los, sem tocá-lo. Se eu conseguisse, a coisa da energia física estaria começando a ter... para mim era importante. E comecei a fazer esse tipo de experiência, ou seja, depois de uns 15 dias fazendo tentativa, desde o primeiro dia eu fazia tentativa, lá pelo 15º dia mais ou menos, esqueci de dizer que o objeto que eu coloquei era uma caixa de fósforo, uma caixa de fósforo, que ela não era tão leve assim, mas não era tão pesada que eu não pudesse não conseguir movimentá-la, né? E nesse dia, quando eu fiz o movimento, a caixa caiu. Eu não toquei na caixa, não foi o vento também, né? Porque a distância que estava da caixa era uma distância razoável. Só que eu, desconfiado que eu estava, falei, será que quando eu fiz esse movimento, um pouco de vento derrubou essa caixa? Porque eu tinha colocado ela certinha, né? Eu falei, não é possível isso. Aí eu fiquei tentando, né? Eu acho que passaram mais uns 3 ou 4 dias e eu fazendo aquele movimento com toda a impulsão da vontade. A coisa era, dentro de mim, era decidida, vou derrubar essa caixa. E aí a caixa caiu de novo, né? Mas eu já estava fazendo mais longe, porque eu acreditava que se era energia não ia ter muita coisa de ficar perto ou longe, né? Então, e aí ela caiu. Eu falei, pronto, é isso mesmo. Então agora, nesse momento, eu vou ter que aprender muito mais como lidar com essa relação das energias sutis, né, as energias mais sutis, e essa energia densa aqui da Terra, porque a energia sutil afeta a energia da Terra. E eu poderia, talvez, conseguir diminuir a sutilidade do meu corpo físico a um ponto que eu passasse de um lado para o outro, né? E pudesse me desmaterializar ou me materializar em outro lugar, né? Então, a ideia que eu tinha era uma ideia que foi sendo elaborada, né? Mas eu devo confessar que foram noites e noites tentando fazer isso, ou seja, tentando esvaziar todo o meu corpo, né? Até minha alimentação eu mudei para ter mais condições de fazer isso, mas nada acontecia. Parece que é uma frustração total, mas para mim não era, né? Nem era porque eu achava que você não tem que parar, não, você tem que continuar até acontecer alguma coisa. Se acontecer uma coisa que não foi boa, você descobre. Se acontecer uma coisa que foi boa, você também descobre, e aí, se não for boa, você vai ter que mudar o caminho. Se for boa, você acha que está no caminho e vamos em frente, né? Mas olha, o que acontece? Acontece que no formato que eu estava pensando, não ia acontecer mesmo, né? Até que um dia, olha só, isso depois eu vou relatar com mais detalhes, né? Mas um dia, realizando uma projeção astral, alguém me viu em outro lugar. E a pessoa tinha certeza que me viu. Só que naquele dia eu estava deitado na cama, né, e praticando projeção astral. Mas ela falou, não, mas eu vi você, sim, você estava... E ela disse até, você estava perto do Hospital das Clínicas, eu vi você lá. Você estava ali na minha frente. Eu falei, talvez seja isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Ou seja, sair do corpo e levar o meu corpo através
da dimensão astral, ou seja, quando eu estiver fora do corpo, eu já tirei meu veículo sutil, a minha consciência está ali, eu puxo toda a energia que é o meu corpo físico, transfiro ela para outro lugar, porque provavelmente era isso que acontecia quando você era visto materializado, né, em qualquer instância, né? Aí mudei o rumo das minhas pesquisas e comecei a praticar isso. O que ocorre é que pessoas me viram, né? Primeiro foi uma pessoa que me viu, que tinha certeza, depois uma pessoa me viu junto do Hospital das Clínicas, né? E eu continuei trabalhando. Depois eu tive experiências em outros países, das pessoas me verem, saber que estavam me vendo mesmo, né? Tem uma experiência feita numa praça em Madrid, na Espanha, onde eu apareci, né? E uma garotinha estava com a mãe, ela olhou para mim e começou a apontar, né? E é óbvio que a gente nessa condição sabe que está sendo visto, né? Você tem total noção. E aí eu retornei num tranco violento para o meu corpo e falei, eu acho que agora estou no caminho certo. Mas isso tem que ter uma utilidade, né? Se não tiver utilidade, o que você está fazendo? Você está querendo poder? Isso aí não existe, né? Nós temos que sair dessa ideia boba, infeliz, primitiva de que poder é importante, né? Quando você está nesse caminho, um belo dia, quando você não tiver mais o corpo físico, você vai estar junto com as mesmas consciências que você já faz parte nesse corpo físico e você está protegido por ele. Lá você não vai estar protegido por isso não, você vai estar com a tua turma, e a tua turma pode não ser muito legal. Aí eu continuei fazendo experiências, né? E aí, algumas mais próximas foram com pessoas mais próximas. Eu teria, e vou contar depois, vou relatar com o tempo, inúmeras experiências de projeção astral, até com assistências espirituais, que eu agradeço muito, muito, né? Mas no próprio SEC pessoas me viram, né? E comprovaram isso, porque era impossível eu estar em um lugar e estar em outro. Então, eu estou falando algumas coisas, porque o Bando perguntou, né? Mas agradeço pelas colocações que você faz, né? Essa noite mesmo, eram mais ou menos 3h30, e aí eu entrei naquele teu espaço, né? Onde você tinha colocado um desenho meu e um desenho da Patrícia, né? Dizendo do afeto que você tem. O que eu quero mesmo é que você consiga realizar tudo que você deseja na tua vida, mas já te digo que nós precisamos nos esforçar, né? Nós temos que tirar os nossos limites. E eu sei que nós acabamos, todos nós, eu estou falando de mim também, nós temos coisas que nos encalham, e se a gente tirasse aquilo, de repente você flui para o universo. A ideia é essa. Por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho, né? É um trabalho de espiritualidade, mas que tem muito a ver com o nosso comportamento aqui na Terra. Esse comportamento precisa ser revisto para que a gente resolva a nossa parte consciente e a parte inconsciente, que é aquela parte que te atrapalha e você não sabe de onde vem, né? Então, é um caminho. Mas eu agradeço a você pela tua pergunta, pela tua colocação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Eu sei que o que eu falei foi muito pouco, muito curto, né? De qualquer forma, obrigado. E é isso.